Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vindo no canal. Bom, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre terapia. Eu vou mostrar dois lados, que é uma terapia para uma criança, no caso, a nossa experiência com o meu filho de 6 anos, ele é autista nível 3 de suporte e recentemente diagnosticado com TDAH, e também as minhas terapias na fase adulta, durante a minha vida, minha experiência de vida em relação a isso. E o questionamento é: terapia realmente ajuda? Ou então, pessoal, começando pelo meu filho. Ele já tem experiência com terapia desde pequenininho. Ele nasceu prematuro, foi encaminhado para o SER, que é um centro especializado em reabilitação. Então lá, ele sempre teve terapias específicas. Ele era um bebê de risco, né, por ter nascido prematuro. Então, ele fazia acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, neurologista. Eles observavam todos os pontos dele, seja físico ou intelectual, e realmente ali já foi demonstrado que ele estava com alguma dificuldade no desenvolvimento dele, inclusive de fala e socialização. Bom, depois disso, o Victor recebeu o diagnóstico e aí a gente começou toda a nossa saga com terapias. Teve um tempo que a gente entrou com convênio, não conseguiu, né? Então, uma das coisas que eu vi, assim, realmente não adianta fazer terapia se não for contínua, se não for toda semana, se não for uma coisa certa. A criança, ela tem que ter um apego com aquele profissional. Ela tem que ter uma liberdade com aquele profissional, ela tem que confiar naquele profissional. E todos os profissionais que o Victor se deu bem, se encaixou ali perfeitamente, aí sim as coisas começaram a deslanchar. Então, posso dizer que ele passou por diversos profissionais, mas realmente a terapia só foi fazer a diferença para o Victor no ano passado, o ano de 2025, que a gente já tinha entrado com um convênio específico e a gente passou pela carência, os 180 dias, e depois a gente fez todo o processo com ele e assim, era a semana inteira de terapia, né? O Victor, assim, ele deslanchou, né? Ele realmente, assim, teve um progresso muito grande. Teve um momento que a gente não conseguiu mais dar conta do convênio por aumentar o valor. A gente está em processo na justiça em relação ao Victor. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Né? Hoje em dia eu não estou mais conseguindo trabalhar. Eu faço só algumas coisas por fora, o que dá para fazer, porque ele demanda meu tempo o dia inteiro, muitas das vezes. Então, o que eu posso dizer para vocês? A terapia em relação a uma criança com um diagnóstico específico, ela só resolve quando é contínuo, quando é certo, quando é o mesmo profissional, e a dedicação também. Então eu via a dedicação nos profissionais, no que eles estavam fazendo. Era tudo muito, muito explicadinho assim para mim. E também deixando aqui para vocês. Em relação ao autismo, inclusive, é utilizado o método ABA. Então, o método ABA, ele é um método específico, porque assim, você pode se formar em fonoaudiologia, mas a fonoaudiologia, ela vai pegar um grupo em geral. Então, vai pegar autistas, vai pegar quem não é autista, vai pegar TDAH, vai pegar uma criança que ela só tem uma dificuldade de fala. Essa que é a diferença. Agora, quando esse fono tem uma especialização em método ABA, ele tem cursos, ele tem entendimento maior sobre isso, ele vai ter uma maneira diferente para lidar com os autistas. E isso vai ajudar muito no dia a dia dele. Então, em relação ao Victor, eu posso dizer, se não fosse as terapias, a gente não teria suporte, a gente não iria saber para onde vai, porque também ajuda a família. Não é só a criança, é a família também. Eles mostrarem para a gente o que a gente pode fazer. Hoje em dia a gente utiliza, né, uma forma de comunicação com ele, a gente tem maneiras específicas de lidar com ele, que a terapia ajudou a gente, ensinou pra gente. E toda semana ele faz a terapia dele, e ele fica ansioso para ir. É muitas coisas que é passada pra gente. E assim a gente vai. Mas posso dizer, a terapia mudou a vida do meu filho. Agora falando um pouquinho em específico sobre as minhas terapias. Né? Eu passei vários processos, desde os meus 12 anos, quando eu comecei a passar pelo CAPS. Eu sempre tive altos e baixos, inclusive picos depressivos, e depois eu ficava bem, depois novamente tinha picos depressivos e ficava bem novamente. Hoje eu sou diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1 e também fui diagnosticada com autismo nível 1, no caso, o nível leve, tudo na fase adulta. Então, eu não tinha essa consciência desses diagnósticos. Na minha cabeça, era muito aquela coisa, depressão e ansiedade. E eu fui levando, posso dizer que eu fui levando com a barriga, passei por várias situações. Às vezes eu pensava que estava bem, daqui a pouco eu tinha
um pico depressivo tremendo. E eu cheguei a passar em alguns profissionais. Pela parte do SUS, gente, eu vou deixar bem claro assim para vocês, é muito difícil você conseguir psicólogo. Você consegue psiquiatra que vai fazer o tratamento medicamentoso com você, mas você não consegue psicólogo. É a realidade que a gente vive, mas eu também compreendo. Então, depois de muito tempo, vou dizer aí quase que uns 12 anos mais ou menos, hoje eu passo com uma psicóloga, que já faz mais de um ano que eu passo com ela. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. A, a ligação que a gente começa a ter depois de um tempo com a pessoa é muito grande. Então, a gente começa a criar um laço de uma amizade. Lógico que é uma amizade diferente, né? Mas você consegue criar esse laço. A gente espera ansiosamente toda semana para conversar com aquela pessoa, para poder dizer, para poder esclarecer, aquela pessoa poder esclarecer coisas para a gente que muitas das vezes é difícil. A gente ter uma conversa, sabe, com alguém no dia a dia, e as pessoas ao nosso redor às vezes não entendem. Então, aquele profissional, ele está ali para entender, ele está ali para te passar um caminho, ele está ali para poder mostrar para você que existe uma luz, às vezes, no fim do túnel que você não está conseguindo ver. E para hoje, eu faço meu tratamento específico, medicamentoso, e também tratamento específico em relação ao que eu tenho. Mas eu fiquei muitos anos sem ter isso. Eu fiquei muitos anos sendo jogada de profissional em profissional. Passa no psiquiatra, passa medicamento, passa no psiquiatra, passa outro, passa outro, passa outro. Daqui a pouco você tá doente de outras coisas que nem faz parte do que você já tem, né? E além disso também, além de ter passado, né, por toda essa dificuldade medicamentosa, tem a profissional. Então, assim, eu tive péssimos profissionais dentro do CAPS, pelo menos há 13 anos atrás, né, quando a gente não falava tanto sobre saúde mental. E aquilo ali me fez ter um trauma muito grande. Então, para mim enxergar de uma maneira diferente, praticamente eu não conseguia enxergar. Eu achava que todos os profissionais eram assim. Hoje eu vejo que não é isso. Cada profissional é um profissional diferente. Hoje em dia a gente fala sobre saúde mental e eu tô aqui para dizer, realmente ajuda a terapia. Realmente é necessário. Inclusive quando as histórias são muito pesadas, você poder tirar um pouco dessa carga que tem nas suas costas e entender que você não é obrigado a ter que ficar carregando ela para lá e para cá. Então é isso, pessoal, o que eu tenho para dizer. É muito particular de cada um, tá? Ó, não tô aqui para colocar assim, ah, terapia é melhor, religião não, ou algo assim. Não. Ore, faça seu tratamento, vai lá num parque, vê a natureza. Quando você quiser ficar sozinho, fica um pouquinho sozinho, coloca uma música, às vezes, para você tirar pensamentos difíceis, lê algo, escreve. Tenta seguir várias outras maneiras que tem para você sair daquele momento ali de terror que você está passando. Mas a terapia, ela vai ajudar, ela vai complementar aquilo dali na sua vida. E tudo isso junto, em harmonia, vai dar certo no final. Que hoje é mais fácil para mim? Não, não é mais fácil. E eu sei que nunca vai ser. Como a vida de ninguém é fácil. Mas a gente pode todo dia tentar fazer o nosso melhor. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Eu espero que dê tudo certo para vocês. Eu tô aqui para contar um pouquinho, né, de como que foi a minha jornada, mas eu tô aqui para dizer para vocês, vocês conseguem, independente do que seja na vida. E por mais que às vezes a gente não queira acreditar. E é isso, pessoal. Um beijo grande. Tchau, tchau.